Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, mais um encontro nesta casa. Hoje nós temos a Cecília, que vai nos falar um pouco do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. A Cecília não vai esgotar o 28. Aliás, nenhum palestrante esgota qualquer capítulo do Evangelho. Eles são fonte inesgotáveis de ensinamentos. Mas alguns aspectos a Cecília vai abordar hoje. Eu gostaria, iniciando nosso encontro, ler o item 18 deste grande livrinho, Agenda Cristã. André Luiz, pelas mãos do nosso Chico Xavier. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da vida, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Nós temos alguns, para reflexões. Esse pequeno, grande livro, né? Ele tem um prefácio de Emmanuel, e este prefácio é outra, em si, só o prefácio, é uma fonte grandiosa de ensinamentos para todos nós. Alguns avisos, vamos lá. Todas as terças-feiras, estudo online a partir das 19h30. Há um grupo online estudando o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Para participar, entrar em contato com André ou Tânia, que ela vai dar os caminhos aí para um acesso aí ao grupo de estudos online. Todas as quintas-feiras, estudo presencial às 19h30. Atualmente, esta casa está estudando o livro O Céu e o Inferno. Todos estão convidados. Todos. Quintas-feiras, 19h30. Sábados, às 9 horas. Eu ia falar 19 menos 10, daí fica 9, né? Todos os sábados, às 9 horas, até às 10h30, a evangelização infantil, juvenil e adultos também. Temos então aqui 3 classes
né, de Evangelho. As crianças, jovens e adultos. Todos estão convidados. Certo? No dia 22/10, sábado, seminário, 8º ano, horário das 14 horas às 18. Tema: o sentido da vida. Palestrante Edson Assunção, da cidade de São Sebastião do Paraíso. O Edson é bastante conhecido aqui dessa casa. É desta casa o Edson. E então, dia 22, um seminário aqui. Sábado, interessante os interessados procurarem a direção aqui da casa para manifestarem, né? E haver registro de que desejam comparecer. Para que a casa se monte, se ajuste melhor para o público, porque envolve 3 casas espíritas, né? Envolvidas diretamente com o evento, fora as casas que estão sendo convidadas também a virem participar desse seminário com Edson Assunção, dia 22/10, o sentido da vida. Muito bem, avisos dados, a mensagem de André Luiz já foi lida para as nossas reflexões, o anúncio da palestra de hoje. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que já estão envolvidos com a atividade aqui da casa e que agora entra a parte nossa, aqui os encarnados, com a palestra, com a aplicação de passes e com a magnetização da água. Essas condutas com o apoio do plano espiritual, visando o nosso bem, a nossa melhoria, reflexões sobre vida. Para tanto, precisamos da ajuda, da compreensão de todos, para que essas atividades tão importantes para nós todos, em todos os momentos de nossas vidas, possam frutificar, possam crescer essas sementes na nossa área de atuação, no nosso campo de atuação, para que possamos melhorar sobre qualquer apreciação. Com os corações já agradecidos por essas bênçãos, damos início, então, às atividades desta noite, com os corações agradecidos. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite aos que estão presentes, aqueles que estão nos vendo pela internet, que vão ver mais tarde, boa noite a todos. Deixa eu pegar a minha cola, se fosse uma prova eu estaria reprovada, porque eu trouxe a cola. Hoje mais cedo as meninas me perguntaram assim, mãe, está nervosa? Eu falei, não, de jeito nenhum, estou em pânico. Estou em pânico, as palavras vão sumir, então vou levar a cola. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. Nesse capítulo, Kardec nos ensina algumas não, muitas preces, para que a gente, em alguns momentos, algumas pessoas, alguns de nós têm dificuldade, às vezes, de se ligar à espiritualidade, de se ligar ao Pai, sem alguma coisa que direcione. Então, nesses momentos, nós podemos recorrer ao Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 28, onde tem muitas opções, muitos exemplos de mensagens com indicação para a gente mais fácil se conectar a Deus. Ele inicia o capítulo nos explicando que a finalidade dessa coletânea de preces não é passar um roteiro que deva necessariamente ser seguido, obedecido, que a gente tenha que ir lá ler e tudo, mas que é um auxílio
Porque para as nossas preces serem ouvidas, chegarem até Deus, elas precisam ser sinceras, elas precisam sair do coração. E muitas vezes a gente não precisa nem de palavras para que essa ligação com Deus seja realmente se efetive. Porque o que a gente precisa é de sinceridade, é de nos ligarmos verdadeiramente com Deus, para que Ele nos ouça as preces. Não é necessário que a gente faça longas preces, com palavras muito rebuscadas, muito difíceis, que só saem dos lábios e não do coração. Então, a simplicidade e a sinceridade em todas elas. Outra coisa que a gente precisa fazer um esforço é para que a gente se ligue ao Pai, é que a gente, além das nossas preces sinceras, são as nossas ações. Porque as nossas ações no bem, elas são as melhores preces. E para que a gente se mantenha em harmonia com as leis de Deus, se a gente se mantiver em harmonia com as leis, nós já estaremos vivendo em prece. E também a gente sabe que na nossa condição, ainda bastante inferior, muito mais próximo do começo do que do destino a que a gente está destinado, que é a felicidade, a gente ainda falha muito, se desequilibra muito. E para que a gente mantenha um equilíbrio, uma ligação maior com a espiritualidade, a gente precisa buscar o equilíbrio dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e para isso a gente pode e deve estar sempre em oração por nós mesmos, pedindo a Deus o amparo, a sua misericórdia por nós, para que a gente se mantenha num caminho mais reto. Então, o que Kardec nos traz, como eu já disse antes, não é um roteiro, mas é um auxílio para que a gente se ligue a Deus. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é a de ser inteligível, ou seja, compreensível, clara, sincera. Tem uma história que eu encontrei já deve ser conhecida de muita gente, ou de todos, mas que vale a pena ser tocada ser falada. Eu encontrei ela na redação do Momento Espírita, com base na história de um autor desconhecido. Conta a história que todos os dias, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja. E poucos minutos depois ele saía. E um dia o sacristão, que ficou desconfiado, né, como a gente, no nosso julgamento raso, a gente sempre já imagina a pessoa com segundas intenções. O sacristão perguntou o que ele fazia, pois havia objetos de valor na igreja e ele estava preocupado. E o Senhor respondeu: eu venho rezar. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia ao meio-dia eu entro na igreja e falo: oi, Jesus, eu sou o Zé e eu vim te visitar. Num minuto eu já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. Na enfermaria, ele exercia uma grande influência em todas as pessoas, um lugar de muita tristeza, muitos lamentos. Ficou mais leve, mais feliz. E a freira responsável pela enfermaria se aproximou do Zé um dia e perguntou: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre. O pobre enfermo respondeu: é verdade, irmã, estou sempre alegre. E digo que é por causa da visita que eu recebo todos os dias. A irmã ficou
intrigada, porque ela viu que naquela cadeira que tinha ao lado da cama do Zé, ninguém nunca estava lá. Nunca vinha visitá-lo. Aí, aquele velho, né, solitário, não tinha ninguém. Quem o visita, ela pensava, né? E a que horas, se nunca ninguém vê ninguém visitando? Aí ele respondeu para ela, bem, todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama por alguns segundos, talvez. Quando eu olho para ele, para a visita que ele recebia, ele sorri e me diz, oi Zé, eu sou Jesus e eu vim te visitar. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com inveja do Zé. Eu fiquei com inveja da confiança que ele tinha naquilo que ele, na oração que ele fazia, porque ele tinha certeza de que Jesus estava escutando a sua prece. E ele tinha certeza que Jesus, da ligação dele, ele não tinha dúvidas disso. E a gente? Será que a gente tem certeza de que está sendo ouvido quando a gente ora? Será que a gente tem fé suficiente? Tem intimidade suficiente com Jesus para sentir essa ligação, essa verdade quando a gente ora? Allan Kardec, quando ele começa a discorrer sobre o capítulo, sobre as preces, ele já começa com a oração do Pai Nosso, com a recomendação dos Espíritos de colocá-la à frente desta coletânea como a mãe de todas as preces ensinadas por Jesus, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. O objetivo hoje não é discorrer sobre uma prece, sobre o Pai Nosso, porque também não dá tempo, só o Pai Nosso já dá muitas reflexões, né? Mas aqui a gente vai só falar da primeira frase do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina, Pai Nosso que estais nos céus. Ele, dentro da sua grandeza, ele já se coloca como nosso irmão. E o Pai, que é o Pai de todos nós, nos mostrando que a gente tem que ter compreensão, que todos nós somos iguais, cada um no seu estágio, cada um na sua evolução, mas todos nós somos iguais perante o Pai. E que o amor e a misericórdia de Deus é por todos, não tem diferença, não tem distinção. A diferença somos nós que fazemos com os nossos esforços, com a nossa evolução, na condição de cada um. E depende de nós o tempo que a gente vai demorar para chegar mais perto de Deus. Esse capítulo ele tem muitas sugestões de preces, né? E aí eu escolhi algumas delas para a gente conversar um pouquinho. Pelos anjos guardiões e pelos espíritos protetores. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, temos os espíritos familiares que nos amparam, que nos auxiliam. E a gente às vezes esquece disso. A gente se acha tão autossuficiente, tão dono das verdades, que a gente se afasta. E eu acho muito importante que a gente sempre esteja conectado, orando, pedindo auxílio, pedindo a intuição para os nossos anjos da guarda. Porque eles sempre estão ao nosso lado para nos auxiliar. E às vezes, por nossa imprevidência, por nossa teimosia, a gente se afasta e faz escolhas equivocadas. E aí, quando a gente se vê na pior, a gente corre e pede socorro. Mas aí a gente pode perguntar, mas se ele é nosso anjo da guarda, por que ele deixou que a gente se desviasse do caminho, que a gente fizesse escolhas erradas? Porque, gente, ele faz de tudo. Ele peleja com a gente, tem um trabalho danado. Mas as escolhas são nossas. E a responsabilidade também. Então, quando a gente insiste nos equívocos, eles se afastam e esperam.
porque de uma forma ou de outra a gente vai voltar. Normalmente a dor nos traz de volta e a gente pede socorro. E quando a gente pede socorro, eles estão ali para nos ajudar a retomar o caminho, a voltar para o caminho do bem. Um outro ponto que eu peguei são as preces no momento de dormir. A gente sabe que sempre deve se manter conectado com o bem, com a espiritualidade, com Deus, manter os pensamentos elevados, as boas vibrações. Porém, falíveis que somos, a gente se desequilibra muito durante o dia, nos relacionamentos, no trabalho, na convivência. E aí é muito importante que a gente faça um silêncio interior antes de dormir, né? Que a gente busque passar o nosso dia em revista, como nos ensina Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Que a gente peça ao anjo da guarda que nos acompanhe, que nos ampare durante a noite, que nos acompanhe por bons lugares, em busca de boas vibrações e bons esclarecimentos, porque quando o corpo está em repouso, o espírito tem uma liberdade relativa, de acordo com a nossa condição, que pode nos levar a esclarecimentos, a entendimentos, tantas vezes a gente dorme com um problema e acorda com a solução. Isso são a bênção de poder ter o auxílio da espiritualidade, de poder ir ao encontro de esclarecimentos. E a gente não pode esquecer que nós somos espíritos em uma veste carnal. E que tudo aquilo que nos atrai durante o dia também vai nos atrair durante a noite. Então, que a gente sempre busque passar em revista o nosso dia, pensar naquilo que a gente fez, nos nossos equívocos, que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar, que a gente ore pedindo auxílio, pedindo misericórdia, para que a gente, nesse desligamento, nessa liberdade relativa do espírito, a gente possa ser amparado, ser auxiliado pela espiritualidade. E aí tem o outro item que é orar por uma criança que acaba de nascer. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que até coloquei aqui, que diz assim: cada criança que nasce é uma prova que Deus ainda não perdeu as esperanças em relação à humanidade. Porque cada vez que a gente recebe a bênção da reencarnação, da oportunidade, é a oportunidade de começar de novo, de corrigir os nossos equívocos, as nossas faltas. Então, é Deus nos dando uma nova chance, é Deus acreditando que a gente pode. E nós também precisamos acreditar nisso e fazer por merecer as chances que nos são dadas. Quando a gente recebe no seio do nosso lar, da nossa família, uma criança, um bebezinho, é a coisa mais gostosa, mais bonita que tem, né? Aquele serzinho tão frágil que precisa do nosso amparo, do nosso cuidado material, que depende da gente para tudo. Mas muitas vezes a gente esquece que naquele corpinho frágilzinho, tão bonitinho, tão lindinho, tem um espírito milenar talvez, com tantas dificuldades, com tantos comprometimentos, em uma nova chance encarnatória, e que também depende de nós auxiliá-lo na caminhada, ampará-lo na questão espiritual. Então, que a gente não se esqueça de que precisa do cuidado material, mas precisa muito mais do auxílio e do amparo espiritual. Por alguém que acaba de morrer. Essa questão eu acho mais difícil. Porque quando a gente perde, a gente não perde ninguém, porque a vida a gente sabe que é infinita. O que perece é o veículo físico,
Mas quando alguém que a gente ama desencarna, a gente tem bastante dificuldade, eu estou falando por mim, né? Cada um tem uma forma de ver as coisas, mas muita dificuldade em nos apartar de quem a gente ama, muita dificuldade em saber que a gente sente muita falta do contato, do abraço, da conversa. Então a gente tem dificuldade nessa separação, mesmo sabendo, mesmo conscientes de que a vida continua, que a gente vai reencontrar em algum momento, quando for permitido, as pessoas que a gente ama. A gente tem dificuldade. Mas a gente tem que lembrar que o espírito desencarnante, ele também está sofrendo um processo de perturbação natural, pela mudança, pela passagem. E que ele também precisa do nosso equilíbrio, das nossas preces, do nosso amparo. Sentir saudade a gente vai sentir a falta também, mas que a gente tenha equilíbrio, confiança em Deus, que a gente possa buscar auxiliar mesmo nesse momento. Porque quando a gente desencarna, a gente muda de plano, mas a gente continua vivo. Quer dizer, não é porque eu desencarnei que eu nem virei santo, nem sumi. Mas a gente está em planos diferentes e aí a gente tem essa dificuldade. Mas a gente deve sempre tentar se esforçar para ter esse equilíbrio, para auxiliar aquele ser que a gente ama a ter um retorno mais tranquilo para o mundo espiritual. Esses dias tem umas mensagens, todo dia recebo até de vários lugares, do Momento Espírita, que vem umas mensagens muito bacanas. E recentemente eu ouvi uma que eu achei muito pertinente à noite de hoje. Contava essa história que a pessoa que contou a história perdeu um amigo, desencarnou, e ele foi no velório. O local onde o amigo estava sendo velado era um local bem grande, com várias capelas. E ele foi na capela onde o amigo estava sendo velado, fez a sua prece. Tinha muita gente lá, muitos amigos, parentes, muitas flores, muitas homenagens. Ele fez uma prece, ficou ali um tempo. Ele saiu daquela capela e foi nas outras, também com a mesma intenção de fazer uma prece. Entrou em uma, fez sua prece, saiu. E quando ele entrou na terceira capela, ele achou estranho, porque só tinham 3 pessoas lá dentro. Ele achou, devem estar esperando as pessoas, a família, alguém. Ele sentou-se do lado de uma senhora, perguntou para ela: estão esperando a família chegar? Aí ela respondeu: não virá mais ninguém. Ele era uma pessoa muito ruim. E aí, quando ele ouviu aquilo, ele ficou chocado, porque ele tinha saído de um velório, de uma capela, onde estava todo mundo consternado, sentindo a falta, chorando a partida, e ali não tinha ninguém. E a pessoa falou: não virá mais ninguém. Ele era uma pessoa muito ruim. Aí ele lembrou-se do amigo, lembrou-se das palavras de Jesus, através dos apontamentos do evangelista Marcos, que disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E na mensagem fala que, tocado de íntima compaixão, ele saiu de mansinho, comprou flores, retornou à capela fria, colocou as flores próximo ao caixão e orou sinceramente, rogando a Jesus que aquele espírito tivesse quem o recebesse na espiritualidade. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente já foi capaz de sentir íntima compaixão por alguém que aos nossos olhos é uma pessoa ruim, uma pessoa de má conduta, E o quão importante foi para esse espírito essa prece sincera,
carregada de compaixão. Porque a gente sempre é pronto em julgar, em condenar, mas pouquíssimas vezes nós somos capazes de orar por alguém que, aos nossos olhos, não merece. Pelo contrário, muitas vezes, embora a gente não expresse com palavras, a gente pensa, foi tarde. Desocupou o espaço, não é? O outro tópico que eu escolhi foi preces por um suicida. E aqui não importa se a pessoa é conhecida, se a gente tem alguma ligação ou não. É sempre uma coisa muito triste quando alguém infringe a lei de Deus dessa maneira. E com certeza merece e precisa muito das nossas orações. Há muito tempo, numa palestra do Divaldo, eu ouvi ele contar a história de que ele, muito jovem ainda, viu uma notícia de um suicídio em um jornal. E ele ficou tão tocado, tão pelo triste fato, que ele passou a orar por aquele espírito todas as noites. Não sabia quem era, ele só sabia que tinha se suicidado, se atirado num trilho do trem, na frente do trem. E ele fez isso por muito tempo, por muitos anos. E um dia, muitos anos depois, quando ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele, estava com muitos conflitos, ele recebeu a visita de um espírito, que ele não sabia quem era, mas o espírito depois se identificou, que era o espírito daquele rapaz que se suicidou naquela ocasião. E esse espírito veio agradecer ao Divaldo por cada oração que ele fez por ele. Porque eram os únicos momentos que ele sentia algum alívio para as suas dores. Era quando o Divaldo fazia as preces por ele todas as noites. Então, às vezes não, dificilmente a gente ora, lembra de, mas eu não conheço, ninguém suicidou, que pena, mas eu não conheço. Então, a gente pode fazer isso, é importante a gente fazer isso, é importante para o espírito. Às vezes, a gente reclama tantas vezes que as nossas preces não são ouvidas, né? A gente costuma reclamar muito que, eu oro, mas estou numa dificuldade, mas eu acho que Deus não está ouvindo as minhas preces. Aí tem Chico Xavier, em uma mensagem, ele nos diz que o problema... ele diz que nenhuma prece sincera fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende só do esforço dos benfeitores espirituais. Exige a mudança de atitude do indivíduo. Então, a gente está reclamando que as nossas preces não são ouvidas, mas é porque, primeiro, a gente quer que seja resolvido do nosso jeito, e não do jeito que a gente precisa. E depois a gente também não quer fazer nada, né? A gente quer sentar, fazer a nossa prece bonitinho, esperar a solução do problema sem esforço. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Tem muitos momentos que a gente se sente mesmo, depende da situação que a gente está vivendo, das dificuldades, às vezes das nossas faltas mesmo, que a gente se sente até indigno de se dirigir a Deus. Mas Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, a gente pode demorar mais ou menos, dependendo das nossas condutas, do nosso esforço, mas todos nós chegaremos à felicidade. Todos nós vamos evoluir e vamos chegar a Deus. No livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, escrito por Chico Xavier, tem uma mensagem de número 16, Endireitai os caminhos. Na última frase da mensagem, ele nos diz assim: se queres que Jesus venha santificar suas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam, e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção.
Ou seja, é o nosso movimento em direção a Deus, é o nosso esforço, é a nossa transformação. Também Chico, de novo, por Emmanuel, nos diz que a prece não é um processo de fuga dos caminhos que nos cabem, mas abençoada luz em nossas mãos, a clarear o caminho que devemos percorrer. E na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe as faltas? E a resposta dos espíritos: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Sempre é a nossa mudança, a nossa transformação. E aí, voltando na oração do Pai Nosso, agora vamos à última frase. Quando nós oramos, livra-nos, Senhor, de todo o mal, que a gente possa acrescentar aí: Senhor, livra-nos do mal, mas não nos afaste do campo de nossas provas. Porque livrar-nos do mal, de que mal que a gente tem que pedir para que Deus nos livre? Da maledicência, do desânimo, da falta de coragem para trabalhar as nossas faltas. São dos nossos males, dos males que estão em nós e que nos impedem de caminhar na direção do bem, da transformação, da nossa melhora. E não que Jesus nos livre do mal, tire todas as nossas dificuldades, tire todas as nossas provas e fique tudo certo. No livro Vinha de Luz, no capítulo 57, Emmanuel, novamente, por Francisco Cândido Xavier, tem a mensagem: não te afastes. E no último parágrafo, de novo, porque daí cada um vai lá procurar e ler a mensagem de novo, inteira. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, a nossa reflexão da noite, em torno das preces, tem muitas opções lá no capítulo, para todas as coisas que a gente quiser, com explicações, com roteiro, com tudo aquilo que, se for necessário, a gente pode buscar. E tendo sempre em mente que as preces sinceras, elas não necessitam de muitas palavras, a gente pode até não dizer nenhuma e se ligar ao Pai com os nossos sentimentos. Madre Teresa dizia que, quando perguntaram para ela: o que a senhora diz a Deus quando a senhora ora? Ela disse: não falo nada, eu só escuto. E o que ele te diz? Ele também não me diz nada, ele só escuta. Então, quer dizer, é sentimento, né? E agora, para encerrar, eu vou ler, porque declamar eu não sei, uma prece do Pai Nosso de José Silvério Horta, psicografia de Chico Xavier. E eu convido a todos que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento, as nossas preces, os nossos sentimentos, nossos melhores sentimentos, a cada pessoa que vive em nosso coração, em nossos pensamentos, a nossos familiares, a quem a gente quiser, que a gente leve uma vibração de amor, de entendimento para aquelas pessoas que nos são queridas, encarnadas ou desencarnadas, não tem distinção. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade,
de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção.